Boa noite. Hoje já estamos a 2/3 aí da disciplina Manifestações Literárias no Paraná e suas fontes, e é o dia da entrega da primeira avaliação, né, que vale nota, vale a metade da nota da disciplina. Então, fica o lembrete, né, para aqueles que ainda não enviaram, que enviem o quanto antes, porque nesse caso, né, não é simplesmente uma atividade a mais, é a avaliação, uma das duas avaliações principais. E o assunto, bola da vez, né, hoje é a obra do Newton Sampaio. E a obra toda do Newton Sampaio, que se conhece, está reunida aqui neste livro editado pela Biblioteca Paraná, tá, com a organização do professor Luiz Bueno. Eu imagino que vocês conheçam, né? Meu colega da área de literatura brasileira, e uma publicação da Secretaria de Estado e da Biblioteca Pública do Paraná, que reuniu dispersos, porque a obra deste paranaense é bastante pequena, né? Exígua. Ele faleceu com 24 anos, uma história bem triste, né? Ele era do interior do Paraná, nasceu numa cidade muito pequena, Tomazina, veio para Curitiba para estudar no internato, aí teve condições, tinha um tio que ajudava ele, né, economicamente, pôde estudar, pôde ter uma boa formação, e ele queria ser médico. Quando ele conseguiu ser médico, ele estudou na Federal do Paraná e estudou também em Niterói, no Rio de Janeiro. Aí, logo depois de obter finalmente seu diploma, bom, finalmente, ele tinha 24 anos, ele já tinha tuberculose e acabou falecendo no sanatório na Lapa, aqui no interior do Paraná, sem sequer exercer a profissão, né? E pela idade dele, até ele deixou bastantes contribuições literárias, né? Além deste livro de ficções, na verdade, existe um outro livro com intervenções que ele fazia em jornais, na imprensa, escrevendo sobre o cenário intelectual da época, né, comentando a obra de outros autores. Então, para alguém que estava enfronhado em ser médico, né, é aquelas coisas dos anos 1930, perfil diferente do intelectual das letras de hoje em dia, né? Então, a apresentação que eu enviei para vocês no material, a apresentação dele, quem faz é o Luiz Bueno. Ele conta algumas histórias interessantes e tal, propõe algumas linhas de leitura, e o próprio título do estudo que apresenta o Newton Sampaio se volta para essa questão dos gêneros, né? Conto e romance. O título é Newton Sampaio, contista em tempo de romance. Para quem conhece a crítica literária ou a historiografia literária do Luiz Bueno, sabe que ele é um grande especialista no romance de 30 no Brasil, tá? Chamado romance de 30, então aqueles autores da Graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, né? E outros que se voltaram para questões sociais, né? Um romance que passa a investir bastante nas questões sociais e que busca uma comunicação mais direta, né, em termos de linguagem, do que as experiências modernistas faziam, né? E então, uma época em que havia, sim, contistas, mas o gênero forte da época era a ficção mais extensa, né? O romance. E proliferaram, né, os autores que ele, Luiz, estuda na obra dele sobre o romance de 30. Então, o conto era meio que exceção já por si só. O Newton Sampaio, além de escrever relativamente bastantes contos, né, pela idade dele, ele também tentou escrever ficção mais extensa. Aí tem um caso interessante que até é o trabalho de iniciação científica que um orientando meu vai apresentar agora no evento de iniciação científica, no final do mês,
que ele puxou uma dessas linhas que o Luiz apresenta, né, de estudar a obra do Newton Sampaio, porque tem 2 dos textos que eu enviei para vocês no material, o Inspiração e o Trem de Subúrbio, eles aparecem nessa obra 2 vezes, com pequeníssimas alterações. Aparecem assim como contos do livro Irmandade, que é o livro de contos principal do Newton Sampaio, e aparecem como partes de um romance que não chegou a ser concluído, né? Que se chamaria Cria de Alugado, pelo menos Cria de Alugado, pelo menos essa foi a forma como os originais foram encontrados. Então, tanto Trem de Subúrbio como Inspiração, eles aparecem como contos e depois aparecem como títulos de capítulos desse romance que ficou incompleto. E aí a proposta do Felipe, na iniciação científica, foi observar qual a diferença desses textos naquele andamento do que seria um romance, né? Em outra ordem e tal, e enquanto contos. Aí ele estudou minuciosamente os detalhes, né, que fazem dos textos conto ou parte de romance. Então, falando desses estudos, tem poucos estudos sobre o Newton Sampaio também. Ok, tem pouca obra do Newton Sampaio, mas pelo que tem de obra do Newton Sampaio, o que eu conheço são 2 dissertações, assim, bem fragmentárias, né? E o que a gente encontra dando o tal do Google da vida, é uma matéria bem interessante, porque ele foi no centenário de nascimento do Newton Sampaio, que foi em 2013, né? Faz tanto tempo, ele nasceu em 1913 e faleceu em 1938. Em 2013, o jornal Cândido, de que falei na aula passada, fez um especial e tem pelo menos 3 matérias bem interessantes falando do homem e da obra, né, do Newton Sampaio. Mas então é bem exíguo mesmo o material de pesquisa que já tenha sido feita, divulgado sobre a obra desse jovem. E aí, as 2 dissertações que eu dei uma folhada começam com a mesma frase, que é uma frase do Dalton Trevisan, com a mesma citação, tá? Do Dalton Trevisan, que está no Joaquim número 11, de 1947, que abre um texto chamado Notícia de Newton Sampaio. Dalton Trevisan afirma: o maior contista do Paraná foi um moço chamado Newton Sampaio. E aí ele conta um pouco da trajetória do Newton Sampaio, é um texto nem muito longo, nem muito curto, né? E aí a hipótese é de que foi um dos influenciadores da obra do próprio Dalton Trevisan, né? E esse caminho pode ser traçado a partir de certas características do conto do Newton Sampaio, que o Newton Sampaio tinha alcançado, então uma agilidade, uma velocidade, as frases curtas, altamente comunicativo, coisa que o Dalton Trevisan naquela época ainda não tinha alcançado na própria ficção, né? Além de fazer aqueles contos mais extensos e dos quais, ou eu diria, irregulares, né? Já comentei isso. Todo exemplar da Joaquim tem contos do Dalton Trevisan, uns muito bons, outros bastante ruins, uns mais econômicos, outros derramados, né? E o Newton Sampaio, que ele publicou, se vocês leram, vocês observaram. Irmandade, que é o conto que o Luiz Bueno considera uma pequena obra-prima do conto moderno, é super sintético, né? Nesse conto tudo é sugerido, nada é detalhado e tem uma linguagem das frases curtas, né? E quando se fala que é uma obra-prima de um certo modelo de conto moderno, tem a ver também com esse flagrar de um momento na vida das personagens, não? Um flash. Em torno desse flash podem acontecer muitas coisas, né? O leitor o leitor é convidado a preencher lacunas, mas é uma temporalidade muito curta.
Depois a gente vai falar sobre esse conto em que Glorinha e seu irmão Norberto têm uma relação tensa, talvez, né? A sugestão é de que ele tem algum problema, alguma doença mental, né? Se fala em loucura, e depois a gente comenta esse conto Irmandade. Esse saiu logo num dos primeiros números do Joaquim. Eu já tinha, portanto, mandado para vocês a cópia com a cara de Joaquim, que era do volume 2, eu acho, do Joaquim. Já no primeiro, Joaquim o Dalton não cedeu espaço para o Newton Sampaio, mas no segundo, né, já uma página inteira para esse escritor. E depois, cerca de um ano depois, ele escreve esse texto dando conta de quem foi o Newton Sampaio, falando um pouco da biografia e apontando algumas características da obra. Mas só para retomar o gancho da narrativa muito breve, ou não. O segundo conto do livro Irmandade que eu passei para vocês, que vem na sequência mesmo do livro, é muito mais extenso do que Irmandade, não é um conto longo, mas é um conto dividido em 5 partes, e no qual a temporalidade já é muito diferente, né? Já passa quase que a vida inteira de Fidélis naquela... Né? Boas partes da vida, desde quando ele era criança até quando ele é idoso, são narradas nessas partes. Então, é um outro jeito de fazer conto, também objetivo, também das frases curtas, mas já muito diferente desse do Irmandade. E enviei aqueles 2 partes de romance que ele publicou como contos, né? O Trem de Subúrbio, que tem um jeito de crônica, pouca coisa acontece, as personagens estão ali num trem de subúrbio, entenda-se um bonde, né? E tem muita coisa mental ali acontecendo, né? Tem observações, mas também tem algo ali que é mais crônica do que conto. E o quarto e último dos que eu mandei para vocês é uma inspiração que aí é sobre alguém que quer ser um escritor, quer ser um bom poeta, não sabe se é, desconfia que não é, mas desconfia que é. Tem um humor meio irônico, assim, em flagrar esse personagem tentando escrever um poema e se debatendo sobre a própria capacidade de escrita. Então, e esse é um lado importante da pequena obra do Newton Sampaio, a reflexão sobre o lugar do intelectual, sobre a capacidade do intelectual. Né? Inclusive, uma das 2 dissertações que a gente encontra sobre a obra do Newton Sampaio vai para esse aspecto, e é uma análise de 2 outros textos do autor em que também ele focaliza algum intelectual em ação. Então, esse é um momento, né, da literatura brasileira e do amadurecimento das tendências modernistas, em que essas 2 coisas meio que andavam juntas ou separadas, né? O foco nas personagens simples, no cotidiano, muitas vezes nos pobres também, né? Não é exatamente a questão, mas também os mais desfavorecidos também são enfocados pelo Newton Sampaio. Isso é um dos aspectos, o olhar para quem não participa dessa vida intelectual, mas, por outro lado, ou em outros textos, ou conforme o romance, as 2 coisas aparecem também juntas, né, em outros autores, essa reflexão sobre o papel do intelectual nesse país em que tudo ainda está por fazer, né? E a gente fala sobre essas características que têm a ver com Newton Sampaio e não fala sobre Paraná ou sobre Curitiba ao falar da obra dele. Tá? Ele não situa as histórias nem no Paraná, nem em Curitiba. Depois a gente vai ver um pouquinho de cada um desses 4 textos. Sobre a apresentação, então, que o Dalton Trevisan faz dele, ele já aponta aquilo que, para mim, é muito evidente, mas que eu só vi mencionado pelo próprio Dalton Trevisan,
que é um parentesco entre a ficção do Newton Sampaio e a ficção do Alcântara Machado. Alcântara Machado é autor de Brás, Bexiga e Barra Funda, não sei se vocês conhecem, participou da revista de Antropofagia junto com Oswald de Andrade. Em certo momento estudei bastante a obra dele, porque ele tem ótimos textos de viagem à Europa, lá nos anos 1920, e é outro autor que morreu muito jovem, não tão jovem quanto Newton Sampaio, mas morreu com 30 e poucos anos, e em quem os modernistas, o Mário de Andrade, por exemplo, apostavam muito, né? Ele, jovem, era super articulado e participava de muitas coisas, e esse livro, Brás, Bexiga e Barra Funda, durante muito tempo, um dos contos circulava muito no universo do ensino fundamental, nem se chamava ensino fundamental, tudo quanto era livro didático ali de 7ª série, 8ª série, tinha esse conto, o Gaetaninho, que é uma história de um acidente em que o bonde atropela o Gaetaninho. O universo da ficção do Alcântara Machado, em Brás, Bexiga e Barra Funda particularmente, é dos italianos em São Paulo, ou dos descendentes de italianos. Tem o cotidiano dos descendentes de italianos, aquele pessoal que rala muito, trabalha muito, tem dificuldade para as moças, para criar os seus filhos. Eu gosto muito desse livro, e lendo Newton Sampaio, eu me lembro sempre do Alcântara Machado. Ou seja, e a frase do Alcântara Machado é super curtinha, né? Eram os dois autores que mexiam na prosa de uma forma. Mário de Andrade fez outras coisas maravilhosas, mas Oswald de Andrade e Alcântara Machado tinham uma coisa meio cubista até na escrita das frases curtas, ou na literatura do Oswald de Andrade, o elíptico se torna até meio difícil de entender às vezes, né? No caso do Alcântara Machado é o contrário, ele tem essas frases curtas, às vezes um pouco elípticas, mas de fácil comunicação, de fácil compreensão. O Newton Sampaio, diria que tem um pouquinho de cada um desses, né? Tem coisas ali que a gente talvez sinta falta, né? Daí lê de novo, mas afinal o que é que ele estava contando mesmo, né? Mas as frases individualmente são ali muito curtas, rápidas, na velocidade de uma certa visão de modernidade que já tinha se normalizado quase, né? Depois de 1922, ali por 30 e pouco. Esse livro, Irmandade, do Newton Sampaio, acabou ganhando um prêmio da Academia Brasileira de Letras e, portanto, foi comentado, e o Dalton, houve alguma recepção, né? E o Dalton Trevisan, na sua notícia de Newton Sampaio, ele aponta como característica o parentesco com a obra do Alcântara Machado. Deixa eu só pontuar, porque além da frase, das frases ágeis, ele escreve mais algumas características. A questão dos temas, né? Ele não especifica, mas então a coisa do italiano é pequena no Newton Sampaio, mas por acaso ou não por acaso, naquele conto, Seu Fidélis vai viajar, tem a presença dos italianos radicados no Brasil. Essa é uma das temáticas. A outra, as cenas cotidianas, as cenas de pessoas simples, né? Os pequenos dramas da vida cotidiana. E a outra característica que o Dalton aponta, de parentesco, né, entre o Alcântara e o Newton Sampaio, é a piedade sob um riso amargo. Então, tem alguma coisa como quem está contando uma história leve e tal, mas a história é pungente, né? A gente se emociona, e isso talvez seja exatamente o ponto mais importante, né? São narrativas tão curtinhas, mas em pouco tempo o leitor já se familiariza e se envolve, né, com um personagem como o Fidélis, né? Fidélis nunca foi viajar, mas Seu Fidélis ia viajar, e isso é visto com um olhar que eu acho que o Dalton descreve bem, que é esse da piedade sob o riso amargo, né? Tem uma pontinha de
de ironia, né, de alfinetada, né, ele queria fazer isso, mas não conseguiu, mas, ao mesmo tempo, tem um envolvimento emocional, né, que leva para esse lado que faz o leitor sofrer, né, com a impossibilidade dessa viagem, né, no caso do Fidelis. Outros comentários que se fez sobre a obra do Newton Sampaio, né? O Miguel Sanches Neto, que estuda muito o Dalton Trevisan, comenta justamente essa ideia de que o Dalton precisava criar os seus antecessores, né? Aquela ideia do Jorge Luiz Borges de que os escritores, os posteriores, acabam criando os seus antecessores. Ele coloca, claro que os antecessores do Dalton na trajetória da literatura paranaense não seriam o Emiliano Perneta, nem o Emílio de Menezes e tal. Então, quem ele elegeu para ser o contista que veio antes dele foi o Newton Sampaio, né? Essa é uma verdade e é o que o Sanches Neto frisa, para dizer também que, se não fosse a divulgação do Newton Sampaio na revista Joaquim, provavelmente ele não seria conhecido, a obra dele não teria sido reeditada, né? Ele faleceu tão precocemente. E o que o Dalton fala na sua notícia de Newton Sampaio é que, se a obra dele, apesar desse prêmio e tal, não era comentada no Paraná, era porque o Paraná não trata bem aqueles que falam mal dos seus colegas de profissão, digamos assim. Então, em outro número de Joaquim, tem um texto do Newton Sampaio criticando autores paranaenses, dizendo que os confrades paranaenses estão sempre esperando, ele usa essa palavra confrade, né? No texto do Newton Sampaio, digamos assim, de crítica literária, de crônica da vida literária, ele fala: no Paraná ninguém admite a menor crítica. Se não se diz do confrade que é o maior humorista do sul do Brasil, o mais inspirado poeta do universo, corta relações conosco. Tá? Então, nesse texto que depois o Dalton viria a publicar na Joaquim, se explica um pouco do que ele diz ali. Talvez tenham feito mesmo o cancelamento, né, para usar a palavra da moda, cancelamento do Newton Sampaio, porque ele era alguém que ousava, em vez de puxar o saco, né, dos seus colegas de origem paranaense, ele preferia ir por outro caminho, né, e não é exatamente falar mal, mas denunciar, né, esse provincianismo, essa coisa provinciana de esperar sempre que um fale bem do outro para que todos fiquem bem falados, né, e fica aquela coisa de apadrinhamento que o Dalton Trevisan tanto despreza, né? E aí a expressão que ele usa é o Newton Sampaio riu dos tabus da província, talvez por isso é que ele foi cancelado. Claro que ele não usou a palavra cancelado. Se fez uma cortina de silêncio, alguma coisa assim em torno da obra dele, então cabe a nós, de Joaquim, divulgarmos esse cara que escreveu contos muito modernos lá nos anos 1930, né? E, no caso, fica aquela sugestão, e aprender com ele, né? Então, nesse sentido, tem um pouco daquilo que no jornal Cândido se fala, do Newton Sampaio ter sido uma espécie de outsider, né? Como o Dalton como o Paulo Leminski foi, como o Jamil Snergi também é mencionado, né? Então, alguns escritores paranaenses que se destacam indo contra alguma coisa do status quo, né? Indo contra as academias paranaenses. Nesse texto do Newton Sampaio, ele fala mal da criação da Academia Paranaense de Letras, né? E ele supõe, tem uma coisa de ficção, é uma crônica, né? Ele andando pela capital da República, na Cinelândia, no Rio de Janeiro, e alguém pedindo, mas escreva sobre os teus pares. E aí ele diz, mas vou escrever sobre fulano, sobre cicrano, e faz
ironiza, né, que eles não merecem os textos, e depois começa a citar os autores que mereceriam, e daí cita uma porção de clássicos mesmo, né, o Walt Whitman e Charles Dickens, o pai Delma dele, aí, os nomes que ele elege, eu anotei alguns aqui. Charles Dickens, Catherine Mansfield, e dessa eu vou falar na próxima aula, porque é toda uma linhagem de contos, né? A maneira de Catherine Mansfield, que tem psicologia de personagem, que tem uma ênfase, toda uma linhagem de contos. Aí, na época, ela estava bastante divulgada no Brasil, né? E hoje em dia, estranhamente, é muito pouco lida a Catherine Mansfield, que é uma excelente contista. E ele cita outros, né? Para que escrever sobre os paranaenses, eu posso escrever sobre James Conrad, Verlaine, Pirandello, essa de Queiroz, né? Ele cita autores de vários matizes e até de épocas diferentes, de correntes estéticas diferentes, mas como dizendo, esses são os clássicos, né? É para eles que eu vou direcionar o meu olhar, que é o mesmo movimento que o Dalton faz naquele texto lá sobre o Emiliano, né? Porque olhar para a Rua 15, se eu posso me empenhar em conhecer mais e apreciar os grandes clássicos. E por esse viés, a palavra que o jornalista empregou na matéria do jornal Cândido, ele se torna um pouco um outsider, né? Alguém que corre por fora, alguém que não participa dos círculos mais evidentes em que acontecia a vida literária paranaense. Pensar que o Newton Sampaio não estava morando no Paraná também, né? Estava morando no Rio de Janeiro, estudando uma boa parte de sua vida, e tudo isso também deve ter o seu peso. Querem comentar alguma coisa? Chegaram a ler os textos do Newton Sampaio? Oi, professora. Oi. Oi. Não, só para comentar, assim, eu não tive tempo, eu tive estava com problemas com outros problemas aí com outras disciplinas e não consegui ler dessa vez, mas eu já tinha lido anteriormente o Newton Sampaio, eu adquiri o livro Ficções, né, que saiu pela Biblioteca do Paraná, e eu consegui ler, e daí eu vendo aqui, né, relendo aqui a minha edição, eu tinha lido todos os contos do Irmandade, do primeiro livro, né, e li aquele textinho lá do final em que ele fala em que pedem lá para ele falar dos seus conterrâneos e tal, tudo mais, né? Eu me lembro que eu gostei muito do Newton Sampaio, assim, né? Agora até fiquei, poxa, tem que reler essa Irmandade. É uma coisa assim, sou bastante inovador, né? Até mesmo para o padrão assim de 1930, assim, é muito conciso, é muito certeiro, é muito dinâmico, né? E, enfim, eu me lembro que na época eu achei interessantíssimo. Eu fiquei determinado em ler os outros livrinhos que tem dentro do Ficções, né? Que é o Contos do Sertão Paranaense, Esparsos e tal, né? Mas, nossa, achei um autor muito diferente mesmo, assim. Muito bem, você resumiu bem muitas das características. Em tempo, antes de você entrar, eu li a tua colaboração ali na atividade 5, apresentei para os colegas, né? Lembro que eu tinha até comentado com você, fiz isso, não gravei, mas Obrigado. agradeço novamente, porque ali você articulou bem aquelas comparações entre modernidade no Brasil e em Portugal, tá? E o aval do Antônio Cândido, como é que entra naquele momento para os rapazes de Joaquim, achei bem bacana o teu texto. Comentei um pouco com os Bacana, colegas. obrigado. Então, Obrigado, e ainda um acabei tendo... leitor de Newton Sampaio, que é algo raro, né? Legal. Acho que são poucas eu as me lembro... pessoas. Oi? Ele meio que caiu de paraquedas, assim. Era uma época que eu estava fazendo estágio na Biblioteca Pública do Paraná, né?
E daí eu tive umas conversas com o Luiz Bueno e tudo mais, eu nem me lembro exatamente da onde, mas eu acabei me interessando por aquela edição do Cândido que fala do Newton Sampaio, né. E daí eu li aquela matéria, a matéria acho que era com o Luiz Bueno também, eu me interessei, eu li acho que o continho que sai nessa edição do Cândido é o conto 15 minutos, que eu achei, nossa, é um conto muito muito diferente, assim, tem um humor muito peculiar, assim. E daí achei aquilo muito curioso, eu resolvi adquirir o livro, né, e tal, daí eu fui ler e tal, achei ele meio que caiu de paraquedas, assim, eu nem sei de onde que ele surgiu, assim, né, E na minha tudo leitura, assim. isso aconteceu naquela época, que já faz 8 anos que foi publicado o número em homenagem ao centenário do Newton Sampaio, que foi em 2013, né? Você já fazia letras Não, naquela época? não, isso foi em 2019, eu não Ah, sei como eu estava, é que eu acompanho o jornal Cândido já, acho que desde 2000, acho que o jornal Cândido eu acompanho desde 2013, eu coleciono jornais de literatura, né. Daí eu estava vendo os jornais velhos e tal, ou estava vendo, acho que no site, as edições impressas que eu não tinha pego e tal. Eu não me lembro como, mas eu encontrei essa edição lá do Cândido e acabei chegando no Nito Sampaio pelo Cândido, assim, né. Mas foi em 2019 isso, foi em 2019 tá certo. que A eu matéria conheci mesmo ele, foi. foi Eu comentei sobre essa matéria antes também, né? É lá de 2013, é mas 2013, né. tudo tem uma história, né? E o autor fica. Então, é essa linguagem que interessa mostrar, comentar, né? Por isso eu fiz a pergunta se vocês chegaram a ler. Então, você não leu agora, mas já leu antes. Os outros eu não sei se leram ou não, mas vamos fazer os comentários a esses contos, né? Observando essa agilidade, isso que é diferente, né? E estávamos ainda em 1930, né? Como é que surgiu essa voz diferente aí e não se fixou mais, talvez porque não deu tempo em vida de escrever mais, mas, porém, por outro lado, tem também essa fagulhazinha ali de que talvez não tenha entrado um pouquinho mais que fosse para o cânone, pelo fato de que criticou seus pares enquanto era vivo, e aí houve algum, talvez, repúdio, né, por parte da intelectualidade paranaense. Conforme o Luiz Bueno escreve no texto de apresentação também, o próprio Mário de Andrade escreveu muito pouco, mas escreveu, parece ter gostado, né? Escreveu sobre o Newton Sampaio, falando dessa capacidade de um certo humor amargo, né? Então, esses contrastes aí estão presentes na obra do Newton Sampaio, um certo humor amargo para dar conta de um certo ridículo, né, das coisas. As coisas nos fazem sofrer as situações, mas às vezes elas são tão pequenas que tem um quê de ridículo nelas, né? E isso é muito Dalton Trevisan também, com outro estilo, com outra dimensão, mas também os aproxima, né? Flagrar alguma coisa que certamente faz as personagens sofrerem, que o leitor acaba sofrendo também junto com elas, mesmo que tenha conhecido e feito ali o acordo ficcional com o texto um minuto antes, né? Os contos são muito curtinhos, mas tem essa capacidade de envolver o leitor. Então, como a maioria não leu, eu acho que talvez seja mais estratégico ler junto, pelo menos alguma narrativa, para apresentar a linguagem do Newton Sampaio para aqueles que não tenham lido. Vamos começar com essa pequena obra-prima, que é o Irmandade, né? Que é um conto bem curtinho. O Seu Fidélis Vai Viajar já é bem mais extenso. Na verdade, o Seu Fidélis Vai Viajar, eu acho que talvez o motivo principal pelo qual eu tenha incluído, quando eu decidi que eu iria enviar pouca coisa, né, pelo fato de que vocês estão com bastantes leituras e tal, mas no Seu Fidélis Vai Viajar aparece a gripe espanhola, né? Ocorrem 2 mortes de personagem pela gripe espanhola. Aí, para estabelecer aqueles links e pensar, é uma narrativa
que aparece nos anos 1930 e tantos, mas se refere a 1918, né? Então, talvez tenha sido o motivo principal, não sei, né? Talvez sim, talvez não. Mas antes desse, no livro Irmandade, aparece o conto título, que é o Irmandade. O Irmandade. Deixa eu ver se consigo projetar aqui. A letra é pequenininha, mas é uma forma de seguir e eu vou tentar aumentar um pouco, né? Mas eu sei que depois no vídeo acaba ficando meio precária a possibilidade de acompanhar a leitura. Vamos ver se assim dá certo. Então, quem é esse narrador, né? Um narrador de terceira pessoa, essa coisa meio dramática porque tem diálogo e porque tem ação, né? Então, as falas não, as entradas do narrador são breves e os diálogos mais breves ainda. E Irmandade, o título tem a ver com essa relação de fraternidade, né, entre os dois, talvez, protagonistas da história, Glorinha e Norberto. O moço de cinzento abriu os olhos, espiou a folhinha. No alto, bem negro, um nome, dezembro. Mais abaixo, em encarnado, um algarismo, 4. Leu e repetiu baixinho, 4. Caminhou na diagonal do aposento. Deteve-se frente à luxuosa secretária. Dezembro, 4. Espetou o dedo no ar. O que é isto? O espelho copiou o gesto com absoluta fidelidade. O que é isto, moço do espelho? O moço do espelho estava de cinzento também, e tinha o cabelo loiro, encaracolado, bonito. Fitaram-se longamente. Então, nada? Pôs a mão no bolso, tirou-a rápido. O outro repetiu simultaneamente ambos os gestos. Você é louco? O do espelho mexeu os lábios. Você é louco? Virou-se sobressaltado. Que voz seria aquela? Reparou que a janela estava aberta. Por ela entrava o sol medonho do verão. Eu acho um ótimo começo. Assim, no começo, o leitor talvez não leia dessa maneira, né? Alguém falando consigo mesmo, encasquetado por conta de alguma data, e que ele mesmo formula a hipótese da loucura, né? Para esse estar perdido no tempo, sendo que está super bem localizado, né? Sabe que dia é, mas aquilo parece não fazer muito sentido para ele. A conversa de um moço do espelho que estava de cinzento e o outro também estava. Enfim, a forma como ele narrador, ou ele autor modelo, ou ele Nilton Sampaio, vai propondo para a gente a perturbação mental desse Norberto, né, cujo nome só vai aparecer lá na frente. Contemplou a rua, algum movimento. Na calçada fronteira, 3 crianças coradinhas, trêfegas, brincando de roda. Na casa vizinha, a velha de chinelos de couro despachava o vendedor de frutas com 2 desaforos. Um gato indolente não quis saborear os desaforos e foi esfregar o dorso na areia morna. O próprio fato de pontuar ali, um gato indolente não quis saborear os desaforos, ponto. E foi esfregar o dorso na areia morna. As frases ficam um tanto quanto picotadas, dá uma agilidade muito grande para a ambientação, e nada disso é essencial para o andamento da história, mas cria a ambientação, claro. Agora eu vou ler até o final, depois a gente comenta. Alguém parou embaixo da janela, e a velha de chinelos na porta da frente. Glorinha, pode me dizer que horas são? 11 e pouco, saí da missa neste instante. Já, Virgem Maria, como atrasei o almoço. Fez tensão de se recolher. Arrependeu-se em tempo. Sabe, espero hoje o primo Justino, aquele do norte. Arriscou ainda. Como vai o mano, Glorinha?
Glorinha levantou os olhos desalentados até a janela. Naquilo mesmo. Coitado. A velhota entrou correndo, bradada pelo cheiro ruim de cereal estorricado. As crianças pararam de rodar suadas, coradinhas. O gato, ali de perto, sentiu a quentura da areia da rua e rosnou contente. A moça, ainda uma vez, subiu a escada com bandeja tomada inteira por novo almoço. Norberto não percebeu logo a entrada da irmã. Continuou de cócoras a remexer a comida derramada. Vamos almoçar? Levantou-se possesso. Num segundo, porém, teve a fisionomia mais serena deste mundo. Como não, Glorinha? Deixe-me ajudá-la. Sente-se aí, assim, quietinho. Serviu-o com imensa brandura. Glorinha, diga, quem foi que sujou o soalho ali? Não sei, desde ontem que o soalho está manchado. Ontem? Não estava, não, eu apalpei, é comida quente. Talvez. E acrescentou amável. A negrinha vem cá limpar logo mais. A negrinha pode vir, o que eu não quero ver dentro do quarto é o Ciro. Descanse, o Ciro não virá nunca mais, o Ciro já morreu. Porque se ele vier, rasgo-lhe o pescoço com esta faca, deste jeito, veja. E ensaiou o ato no ar com os olhos brilhando. Sim, estou vendo. Glorinha compôs melhor a cama, cerrou um pouco a janela por causa do sol. O dia hoje está bonito, não? Muito. Tomou um dos pratinhos. Quer mais disto? Norberto não respondeu. Não respondeu, mas perguntou. Vamos passear hoje? Mais tarde. Só nós dois? Só nós dois. E mais ninguém? Mais ninguém. E Ciro? Ora, bobo, Ciro está viajando. Viajando? Você me disse que ele morreu. É a mesma coisa, morrer, viajar. Disse que foi saindo, desceu a escada desoladíssima. Na varanda ensombrada, Dona Guiomar acariciava o filho Ciro. Então, neste caso, o envolvimento é com esse drama humano aí, né, da irmã que precisa atender o irmão que sofre de alguma perturbação. E aí os nomes dos sentimentos, possivelmente cada leitor vai encontrar diferenças, né? Que tipo de ciúme é esse? Que desconfiança é essa em relação a essa personagem? Algo que é curioso e que nos desvia um pouco dessa densidade, né, do conto super curto, que vai direto ao ponto, por exemplo, essa presença de alguns nomes, algumas referências, não digo da ambientação, né, o gato, as crianças e tal, formam esse ambiente. Mas, além disso, tem essas informações assim que jogam o leitor para outra coisa, né? Espero hoje o primo Justino, aquele do norte, né? Na conversa entre a moça e a vizinha. Esse primo não vai reaparecer, é alguém que vai chegar, que não faz a menor diferença na narrativa. Então, por um lado, é uma narrativa muito direta e muito fácil de ler, e por outra, nem tanto. Né? Tem aquelas pistas falsas, aquele desvio da atenção para algo que depois não vai ser retomado, né? E não é que não vai ser retomado como num romance mal escrito, que talvez o autor esquece depois, né, de voltar a falar sobre aquela personagem, não é nesse sentido, né? Tudo está muito sugerido, é o que o Luiz Bueno falou e é o que acontece, né? Tem mais coisa sugerida do que narrada, tá? Altamente dramatizado aí. Então, da forma como eu leio, né? Como eu monto a historinha, o fato de que o Norberto derrubou o primeiro almoço, né? Não abalou a irmã carinhosamente vai atendê-lo, vai levar um novo prato de comida e ainda vai tentar aliviar a culpa dele, né? Não, talvez até seja comida, acho que ela preferia que ele pensasse que era outra coisa, né? Aquela alimento jogado no chão, mas a Glorinha sempre tentando dar conforto para esse irmão. No entanto, o irmão tem algum ódio aí por esse fulano Ciro, né? E quem é Ciro? É um namorado de Glorinha?
talvez, né? Não está dito, mas é uma das suposições, alguém que o Norberto não pode ver por perto, senão algum crime de sangue vai acontecer. E aí o leitor está ali meio perdido entre outros nomes, né, que não reapareceram, mas esse Ciro existe, está vivo, não foi viajar, né? Também a última frase, na varanda ensombrada, Dona Guiomar, né, mais um nome que aparece só ali, porque essa personagem aparece só ali, Dona Guiomar acariciava o filho Ciro. De novo, na minha leitura, isso quer dizer que esse Ciro está por perto, que esse Ciro talvez vá aparecer novamente e talvez vá perturbar muito Norberto e a faca venha a ser usada, né? Os elementos estão ali flutuando à disposição do leitor para montar um enredo mais ou menos aberto, mais ou menos fechado. Queria ouvir vocês a respeito dessa fragmentação, que ao mesmo tempo traz uma certa unidade e que, enfim, em termos de teoria da narrativa, rende bastante. Alô, alô, professora? Oi? Oi, então, eu queria fazer dois comentários. Um é que ele me soa, assim, em comparação com os contemporâneos dele, assim, ele me soa mais minimalista, assim. Ele parece, pelo menos a nível de descrições físicas, né? Você vê que ele não perde muito tempo em descrever muito ambientes, a fisiologia e tal. Até quando ele descreve lá, aqui, o gato lá e tal, as crianças rosadinhas e tal, ele é muito conciso, assim, né? E então, e o outro comentário é uma questão gramatical que eu percebi que em muitos momentos ele prefere usar ponto do que vírgula, né? Ele quebra muitas frases com esses pontos, isso aí deixa as frases mais curtas, né? E dá uma dinâmica diferente, né? Tipo, tem Então, uns isso lugares é aqui que ele muito super. Alcântara Machado. Não sei se você já tinha entrado quando eu comentei sobre a proximidade que o Dalton Trevisan apontou e que desde Sim, é. sempre eu percebo no Newton Sampaio com a literatura do autor do Brás, Bexiga e Barra Funda, que é muito construída a partir disso, dessa picotação, né? No lugar em que não seria necessário, às vezes, nenhuma pontuação, aparece um ponto final, as frases se tornam muito curtinhas, né? O que pode se mal conduzido, pode virar uma espécie de cacoete e não ser um recurso. Inclusive, o Alcântara Machado, algumas vezes, foi criticado por isso, né? Ele abusava desse recurso. Mas a mim agrada bastante também da forma como tanto um quanto o outro executa. Concordo plenamente com você que isso dá uma dinâmica surpreendente para a época, né? E os dois autores escreveram muito próximos. No caso, a obra do Alcântara Machado também foi ali final dos anos 1920, comecinho dos anos 1930. E o Alcântara Machado ele foi criticado por usar mais por preferir ponto a vírgula, por colocar vários pontos assim. Isso, que seria excessivo, né? Assim como houve quem aprovasse, mas houve quem achava que era um excesso dessa manipulação, né? E aí, no discurso do Alcântara Machado, tinha a questão do jornalismo. Ele escreve, a propósito de um livro, este livro não quer ser ficção, quer ser um jornal. Então, aquelas questões envolvidas na ideia de uma modernidade que tem que chegar com alguma pressa para os seus leitores e tal, e o Alcântara Machado era um homem ligado a jornal, era um advogado, mas ele tinha consciência de que essa velocidade tinha a ver com uma certa vontade de alcançar rapidamente os leitores, né? E isso, para alguns críticos, foi excessivo, alguma coisa do tipo, imagine se todo escritor passa a escrever
com frases curtinhas como essas, né? O que é que vai ser da expressão literária, mas não digo nem por conservadorismo, por uma forma de olhar para isso como um empobrecimento, tá? Sabendo que, tanto, no caso Alcântara Machado, fazia de caso pensado, né? Não era, era uma invenção. Tá? E o Newton Sampaio, acredito a mesma coisa, também fazia de caso pensado, justamente para renovar a linguagem. Mas uns Que, gostarão, outros não, né? que interessante, porque digamos, eu como alguém do século XXI vejo isso com uma certa neutralidade, né? Uma certa imparcialidade, se usa mais ponto ou vírgula, né? Não imaginava que isso fosse motivo para gerar crítica, né? Na época. Interessante. Agora, não chegou, que eu saiba, a ser comentado especificamente em relação ao Newton Sampaio. O Dalton é super breve, né? Ele fala a frase, mas não explica o que da frase em relação a essa percepção de que tinha semelhança, né? Aqui, Dalton dizendo, na presente nele, em Newton Sampaio, está a influência de Antônio de Alcântara Machado, que é inútil negar. Tanto se mostra na construção da frase, preferência dos temas e até o gesto inofensivo de piedade sob o riso amargo. Então, o contista Dalton, nessa época, ainda não era tão sintético, mas o crítico Dalton era bem sintético. Numa frase, ele resumiu muitas características. Mas, obrigada pelo comentário, então. Agora fiquei curiosa, estamos aqui dialogando, né? Você lê mais ou menos como eu leio a questão da presença desse Ciro e dessa relação possessiva do Norberto com a Glorinha? Bom, depois conversamos mais. E agora uma passada rapidinha pelos outros 3 textos, né? Este Oi, dos... professora. Oi. Desculpa, só não é que eu perdi. Não sei se poderia repetir a tua fala. Caiu aqui o meu Google Chrome enquanto você estava falando bem A no finzinho da pergunta que eu frase, caiu fiz tudo. foi se você concordava com a forma como eu leio a montagem do enredo, das relações fraternas ali, né, como uma relação possessiva do Norberto em relação à Glorinha, e que Ciro possivelmente fosse uma espécie de namorado da Glorinha. Né? Se você coloca outra leitura diferente dessa, ou concorda com a minha? Pois é, eu fiquei bem confuso, bem confuso. Eu cheguei, eu não entendi muito bem assim, fiquei sem ter uma interpretação. Fiquei pensando se esse Ciro se não seria irmão dele, uma coisa assim, não fosse um ciúme de irmão, uma coisa assim. Não sei, teria que reler assim para tentar fazer uma interpretação, mas E é curioso sim, isso, de a gente gostar, aprovar alguma coisa, sem nem entender muito bem, afinal, mas o que aconteceu, né? Não é sim. por excesso de psicologia, né? Como algumas narrativas modernas têm tanta psicologia de personagem, podemos até chegar na própria Clarice Lispector, né? Virginia Woolf, que às vezes o enredo fica muito esgarçado, a gente não sabe o que aconteceu, porque o narrador penetrou na consciência das personagens, né? Não é o caso aqui. Aqui é por outros motivos que o enredo fica esgarçado. E aí aqui tem Pois, a colaboração do Léo dizendo que também lembrou do Alcântara Machado e relacionou não com o jornal, como em algum momento o próprio Alcântara Machado explica a respeito da linguagem dele, mas com cinema, fotografia, com certeza, né? Modernidade, o próprio Oswald de Andrade, o Alcântara Machado, estabelecendo esses links aí com as linguagens novas que estavam surgindo, né, na época, cinema migrando do cinema mudo para o cinema falado, né, e tem também essa
percepção, né, de que não precisa tantas palavras, tanta descrição visual. Bem válido o teu comentário, Léo. E aí temos essa narrativa mais longa, o Seu Fidélis Vai Viajar, que é em 5 partes, que a semelhança mais evidente com a literatura do Alcântara Machado é a presença da língua italiana. A personagem é um imigrante que fala em italiano, e tanto o personagem pai, né, o imigrante Pascoal, como depois Fidélis, que é o seu filho, ambos são personagens afeitas à viagem, ao deslocamento. O pai sempre queria ir embora do Brasil, ou ir embora de algum lugar, muito inquieto, né? Ele tinha sido voluntário nas guerras de libertação do Giuseppe Garibaldi. Pensem no Giuseppe Garibaldi como paradigma do militar aventuresco, né? Normalmente a gente conhece no Brasil os episódios dele com Anita Garibaldi, né? Muitas ficções, muitas romantizações de ficções aproveitam esses ímpetos que tornaram o Garibaldi uma personagem boa para ser aproveitado na ficção. Então, essa a primeira reflexão aí do imigrante italiano no Brasil, mas sonhando com aventuras, com agitação, e muito insatisfeito por estar no Brasil. Está tão insatisfeito que no final da primeira parte desse conto ele abandona a família e não se sabe para onde vai, o narrador não diz para onde vai, mas foi, né? Esse é o pai do Fidélis. Aí depois a história foca no próprio Fidélis, né? Que era criança, o pai tinha prometido viagem, mas fez a viagem sozinho, digamos assim, né? E aí na parte 2 já migra para a história do Fidélis, e na parte 5 o Fidélis já vai estar idoso. E aí, dos episódios da vida do Fidélis, tem o seu casamento, tudo narrado num estilo, talvez, frases um pouco mais extensas que aquelas do primeiro conto, mas também com bastante objetividade, né? Para falar da partida do pai, na primeira parte ainda, tem, por exemplo, essa frase: o guri chorou. Tá? Quando o pai foi embora, o guri chorou. Não de saudade, mas por decepção. Decepção e solidariedade com a mãe, que não tirava os olhos da velha mala, da mala intacta. O motivo poético, o motivo literário da mala vai aparecer depois, né? Então, essas personagens que preparam as malas para não viajar. E nesse primeiro momento, os diminutivos em torno da criança, né? As roupinhas do Fidélis em cima, as camisas do Pascoal logo embaixo, muito passadas a ferro, né? Todo aquele carinho da mãe preparando a viagem, mas daí o cara vai embora e eles ficam só a mãe e o filho. Depois dá um salto, né? Falece a mãe, Natália, e Fidélis logo se casa com Adelaide e tem uma filha. E, dito assim, claro, não vou parar item por item no conto, né? Mas é uma sequência de tragédias, né? Quando a filha já está mocinha, Fidélis quer sair daquele lugar, quer ir pelo menos para a capital do estado em que ele mora. Então, eles moram, deduz-se, no interior do estado de São Paulo. Vejam, é escritor de Tomazina, no Paraná, que veio para Curitiba e que se radicou algum tempo no Rio de Janeiro, mas essa ficção é situada no interior de São Paulo, com personagens imigrantes italianos que querem viajar. Né? O pai, acho que mais queria era voltar para a Itália, porque não gostava do Brasil. O filho quer conhecer a capital, quer conhecer São Paulo. Ele verbaliza dessa maneira: quero conhecer São Paulo. Em São Paulo, e a mulher não quer ir, porque estão na época da guerra, né? Da Primeira Grande Guerra. Ela tem medo de viajar em época de guerra, mas ele argumenta que em São Paulo não tem granada nem trincheira, né? E aí ele prepara a viagem para ser feita com a filha, até que tem um espacinho maior e vê: o espirro de Carmenzinha assustou a velha.
Menina, não faça barulho assim. Desculpe. E continuou a passar a ferro o colarinho do pai. Fidelis, nesse momento, empurrava a porta de volta da seção maçônica, inteiramente convencido da vitória dos aliados. Então, era alguém que estava conseguindo progredir, já tinha sua loja de armarinhos, e pertencia à maçonaria, e estava sabendo que os aliados iriam vencer a guerra, e aí a gente já vai para o mês da gripe de novo, né? É o espirro da menina, e o simples espirro abriu caminho para a dor de cabeça, a fadiga, a febre, positivando-se o terceiro caso de espanhola no município. Não se sabe qual município, mas um município do interior do Brasil e muito possivelmente do interior de São Paulo, afinal, o projeto de viagem é para a capital, São Paulo. Não bastando a morte da menina, também a gente sabe que o coronel Graciliano, né, para quem Fidelis trabalhou, também já faleceu por conta da espanhola, né? E está ali, positivando-se o terceiro caso de espanhola no município, né? Há 2 anos atrás, boa parte dos leitores teria que procurar referência para saber que espanhola é essa, né? Pós-pandemia, muito mais gente, muito mais leitores imediatamente vão relacionar. Quem leu o mês da gripe vai relacionar com mais facilidade ainda. Então, essa contagem, o terceiro caso de espanhola, não só a menina, acho que supõe-se que se fosse uma adolescente, a filha do Fidelis que faleceu, e ainda o outro conhecido deles, Coronel Graciliano, tão velhinho, pode-se dizer que ajudou a fundar isto aqui e foi o primeiro a bater as botas. E o consolo da mãe também é importante ali nessa mesma parte, né? Quando o Fidelis está inconformado, claro, com a morte da filha, mas a Adelaide tenta consolá-lo. Conforme-se, homem, em toda parte o mesmo desastre aconteceu. Então espalhou-se a gripe espanhola. E aí o Fidelis desanima bastante da vida, e aí um salto para um conto, um grande salto, né? 18 anos se passaram e sempre o Fidelis daí não tinha mais pensado em viajar, né? Ele que tantas vezes tinha planejado, agora é a esposa, né, Adelaide, que tenta incentivá-lo a ir para São Paulo finalmente, e ele acha que não é mais a época. E depois que Adelaide morre, né, na última parte, ele fica viúvo, aí sim ele prepara as malas, né, e o final do conto é ele arrumando malas para uma viagem, né, para onde ninguém fica sabendo. O rapaz que trabalhava para ele observa que ele está mexendo com as malas, cumprimenta ele, e no último parágrafo o narrador diz que ele não respondeu o cumprimento, continua apalpando o couro, experimentando as chaves de todas as malas. Há uma coleção delas atrás da escada. Então, ficar com as bagagens da vida, né? Aquela expressão no conto do Guimarães Rosa, da Terceira Margem do Rio. Alguém que se preparou sempre para algo, mas esse algo não acontece. Seu Fidelis despe o casaco e executa sozinho todo o serviço. As malas se dispõem em fila, grandes e pequenas, quadradas e cilíndricas. As malas ocupam o ângulo direito da casa Aurora. Fazendas e armarinhos, chapéus, calçados e ferragens, secos e molhados. Essa descrição da loja do seu Fidelis também bastante moderna, bastante cinematográfica, bem cinematográfica, né? Essa linguagem ágil, né? A gente já tinha essa informação antes e ela se repete, então não é tão econômico assim, né? Já apareceu essa mesma expressão: fazendas e armarinhos, chapéus, calçados e ferragens, secos e molhados. Retomando, as malas ocupam o ângulo direito da casa Aurora, estão manchadas de tinta fresca. A notícia faz carreira na praça, enche a cidade como um fantasma, porque seu Fidelis vai viajar, seu Fidelis vai viajar, e aí fica toda uma sugestão de última viagem, de morte, né, de perda, ainda mais que tem a palavra fantasma um pouquinho antes, mas também nada impede que seja lido finalmente, ele vai viajar, né, vai usar as malas, mas não faz muito sentido pensar
numa viagem feliz, numa viagem para conhecer a cidade grande que ele tanto queria, né? Afinal, o conto todo tem esse clima de tragédia, né? De perdas, de irrealização, né? De vontades insatisfeitas. E aquela presença da língua italiana fica só ali no início, né? Depois que o pai de Fidelis morre, não aparece mais, né? Então, como eu falei antes, acho que quando eu pensei nessa disciplina, não, nessa narrativa, que me chamou mais atenção foi a possibilidade de estabelecer as relações por conta do motivo da gripe, né? Da pandemia, da gripe espanhola. Mas é um belo conto também, de outra feição, né? Não é aquela coisa da crônica, da extrema concentração, de chegar próximo do clímax e logo em seguida acontecer um desenlace. Não, aí passa uma vida inteira, né, desse sujeito a caminho de uma viagem, né? Pode ser que venha a acontecer. E os últimos 2 textos que eu enviei eram o Trem de Subúrbio e o Inspiração. O Trem de Subúrbio, ele me lembra um pouco aquele poema do Drummond, o poema de 7 faces, né? Os bondes que passam cheios de perna, né? Para que tanta perna, meu Deus? É alguém observando, só que o sujeito do poema de 7 faces observa de fora, né? Aquela agitação dentro do bonde, e aqui é alguém que está dentro do bonde, o narrador é de terceira pessoa, mas ele acaba colando na personagem principal, que é o Calixto, que está observando as pessoas, o movimento, né? Aí as pessoas sendo identificadas pelos seus traços físicos ou pelos assuntos que elas conversam, o futebol, né? Uma outra presença muito frequente no Alcântara Machado, do Brás Bexiga e Barra Funda, né? Tem contos lá sobre Corinthians e Palmeiras, com os nomes que os times tinham na época e tal. Então, também dar conta, né, como numa crônica dessa modernidade chegando nos lugares. De novo, não se sabe em que lugar exatamente a história se passa, né? Não tem uma identificação do espaço físico precisa, mas tem essa modernidade em ação aí, tem uma iminência de um acidente com uma criança, mas uma moça consegue evitar o acidente com o menininho, e o narrador está querendo mais focar o Calixto, né, que não faz nada, apenas observa, e esse capítulo no romance Cria de Alugado, lá o personagem tinha outro nome, tinha o nome de Damião, que é o nome do protagonista de Cria de Alugado, e que vem a ser exatamente esse sujeito que quer ser um grande escritor, mas não só ele desconfia que não é um grande escritor, como o leitor, ironicamente, vai percebendo que, pelo tipo de trabalho que ele faz com os versos dele, depois vocês leiam, é super curtinho, são 2 páginas e meia, e ele é daquele humor, né? Não é o humor, ele é engraçado. Por conta disso, a gente vê o quanto é ridícula, talvez, essa tentativa do Damião de escrever um grande poema, né? Lá pelas tantas, ele desconfia que a rima está muito repetitiva, né? Ou que as palavras mesmo se repetem, talvez seja um pleonasmo, daí ele vai ao dicionário para procurar, mas qual é o significado de pleonasmo? E tem lá no meio do conto, né? O Dicionário Prático Ilustrado, edição revista, com 6.000 gravuras, 110 quadros, 90 mapas, e um suplemento extremamente útil, um monte de informação aparentemente desnecessária, né, sobre aquele dicionário. Aquilo dá o feedback para o Damião, de que realmente repetir palavras muito parecidas é um pleonasmo, é um problema. Mas ele se salva pela tangente, né? Quando lá no final da definição de pleonasmo tem
a salvação possível, né? Ele pode ser legítimo, ele pode ser um bom recurso quando é feito de propósito para dar mais força à frase. E aí ele se agarra a isso. Não, é nesse sentido que eu estou repetindo, né? Para dar mais força à frase. Então, meio minimamente, né? Como é frequente no Newton Sampaio, ele acaba dando conta dessa desventura que é o processo de escrita quando o sujeito não tem inspiração, né? Ele achou que ele teve uma inspiração, ele saiu correndo de onde ele estava, mas o poema que vai sair dessas tentativas aí não vai ser nada bom, nada bem realizado, apesar das referências, apesar da consciência que ele tem, né, do que é fazer um bom poema. Tem uma certa consciência, mas não tem a mão para realizar o bom poema. E lá no romance, Cria de Alugado, isso faz mais sentido porque a história, os vários episódios envolvem esse Damião, né? Esse candidato a escritor. Então, essas pequenas frustrações do dia a dia, né? Essas pequenas irrealizações, ou grandes, no caso do Seu Fidelis, é uma vida inteira, né? Planejando a viagem que não acontece, mas é um olhar para coisas talvez insignificantes, né? Não é para grandes momentos da vida de personagens, e sim para o dia a dia, para o cotidiano, para essas pequenas coisas que muitas vezes passariam despercebidas, né? Um olhar em close para essas pequenezas. Mais alguma coisa? Então, pensar no Newton Sampaio como esse momento de, sim, uma modernidade que tinha chegado num Paraná que já não era o local onde estava o próprio Newton Sampaio, mas depois ele voltou e faleceu no Paraná. Do outro lado, não importa muito, né, se nossos escritores viveram o tempo todo no lugar em que estamos pesquisando como sendo, né, a literatura paranaense. E que fez uma literatura efetivamente moderna, chamou a atenção de Dalton Trevisan. Dalton Trevisan gostaria que tivesse repercutido mais, e a hipótese é que Dalton Trevisan, aos poucos, foi se aproximando de uma linguagem sintética com modelos como esse, né? Por outro lado, aí já pensando no que vamos ver dos contos dele, ele também foi identificado, Dalton Trevisan, como um contista à moda de Catherine Mansfield, então, com psicologia de personagem, né, com uma interioridade que os contos do Newton Sampaio também não deixam de ter. Então, essa síntese não é feita só de ação. Em alguns contos é pura ação, em outros contos vai para o lado da psicologia de personagem também, à maneira moderna, né? Um certo tipo de fluxo de consciência aí que não se estende, né, como nos contos de uma Clarice Lispector, mas que também acaba enriquecendo, né, a narrativa, né, o domínio dessas técnicas modernas de migrar da ação para a consciência da personagem sobre a ação, tudo no caso do Dalton Trevisan, desde muito cedo, talvez não no Joaquim, mas logo em seguida, o primeiro livro dele já traz isso com uma mão muito segura, né, muito firme, para realização de ótimos contos, né, o domínio dessa forma curta, que, segundo alguns, é mais difícil acertar na forma curta do que no romance. Então, a gente vai continuar falando sobre conto na próxima aula. Eu vou encerrar aqui a gravação.